Bom dia, meus irmãos. Que alegria, né? Estarmos juntos novamente para tentarmos, né, estudar um pouquinho a mais da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. O título dessa lição, dado pelo autor da nossa revista, é Vitória apesar do sofrimento. Essa é uma epístola de alegria, é uma carta de amor e alegria apesar das circunstâncias. Nós lemos sobre a fundação dessa igreja lá em Atos 16, não sei se os irmãos se lembram, vamos abrir a Bíblia, né, para a gente acompanhar. Atos 16, a partir do versículo 6. Paulo estava planejando evangelizar a Ásia, porém o Espírito Santo o demoveu dessa ideia e o direcionou para a Europa. Ele foi à Ásia? Sim, depois, numa outra ocasião. Porém, era plano de Deus que ele fosse primeiro para a Europa, especialmente para Filipe. Provavelmente não existiam muitos judeus nessa cidade, porque Paulo sempre se dirigia a uma sinagoga quando ele chegava num local. E dessa vez ele foi a um local onde estavam mulheres reunidas para a oração. Ele pregou e Lídia se converteu e abriu a sua casa para a igreja. Adiante lemos que por ter Paulo libertado uma pitonisa, ele e Silas foram humilhados, foram açoitados e foram presos. Mas eles não estavam calados, eles oravam e cantavam e todos ouviam ali na cadeia. E até que houve um terremoto tão grande. Olha o versículo 26. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado e com ele todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs-se-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Versículo 40. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Assim Paulo deixa fundada a primeira igreja cristã da Europa. E após muitos anos, aproximadamente uns 10 anos, ele escreve essa carta. Porém, ele está preso em Roma. Estava aguardando a sua sentença quando ele escreve a carta. Ele lembra constantemente dessa igreja com carinho, com amor, pois foi a igreja que o acolheu e o sustentou com orações e ofertas. Pelo menos 4 ocasiões eles enviaram ajuda financeira a Paulo. Paulo menciona aí em Filipenses, capítulo 4, versículos 15 e 16. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Nós também lembramos quando estudamos em Coríntios, lembra quando a igreja de Coríntios não ajudava Paulo, ele não quis ser um peso para a igreja. Ele menciona também lá no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículo 9, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paulo era pastor em Corinto, mas
a igreja dos Filipenses, os filipenses o sustentavam. E também quando Paulo estava preso em Roma, aí ele também recebe o presente e ajuda da igreja e ele aproveita então para escrever esta carta. Então vamos lá, versículos 1 e 2, a saudação que Paulo faz à igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Não sei se os irmãos notaram, Paulo não se apresenta como apóstolo como ele faz nas outras cartas. Como ele fala, Paulo, apóstolo, de Cristo. Não, aqui ele se apresenta como servo, escravo de Cristo. Ele não precisava defender o seu apostolado para essa igreja. Todos confiavam plenamente de que ele era ungido, ele era realmente um apóstolo de Jesus Cristo. Seu coração estava alegre com cada um deles, como ele escreve de forma tão profunda. Vamos ler agora a partir dos versículos 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, tanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós e com terna misericórdia de Cristo Jesus. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. No versículo 9, Paulo pede que eles tenham mais amor. Mais amor. Ele não escreve para eles como se eles tivessem falta de amor, que precisa rogar por ele, mas ele escreve para um povo que possui amor e precisa fazê-lo crescer. O amor não é cego e nem apenas um sentimento. Ele deve aumentar em pleno conhecimento e em toda a percepção. Barclay diz o seguinte: o amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amarmos uma pessoa, desejaremos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. O amor é uma atitude nutrida pelo conhecimento e pela percepção. Um comentarista escreveu o seguinte: crescemos na proporção em que conhecemos. Sem conhecimento da salvação, não há progresso rumo à maturidade. Se não conhecermos o Senhor, como podemos amá-lo? No entanto, quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos. A verdade é um ingrediente essencial da experiência cristã. Sendo assim, todo cristão deve ser um estudante, pois para ser um cristão é preciso conhecer a verdade. Crescer como um cristão é crescer na verdade. Nada impede tanto o crescimento quanto a ignorância. Para que o amor deve crescer? Aí no versículo 10, Paulo diz: para os crentes aprovarem as coisas excelentes, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que os crentes sejam sinceros e inculpáveis. O que quer dizer sincero? Sincero aqui está se referindo a uma atitude interior. E inculpável, uma atitude exterior. Sincero, aquilo que pode ser exposto à luz solar e não ser encontrado defeito. E inculpáveis, que não é motivo de tropeço para ninguém. Faz tudo o que é o correto. E o versículo 11 diz exatamente como é que esse amor deve ser manifesto. Plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus.
O cristão não é bom porque pretende ganhar louvores, créditos, honra, prestígio para si próprio. Ele é bom para glorificar o nome de Deus, de Jesus. Paulo começa a consola os irmãos que estão preocupados com ele por ele estar preso. E ele, a partir do versículo 12, ele começa a dizer que apesar de ele estar preso, isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Os guardas, a guarda pretoriana estão se convertendo, estão sabendo quem é Cristo, exatamente por causa das minhas prisões. Interessante, aí ele fala o seguinte: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros os fazem de boa mente. Esses por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflições a minhas prisões. Mas que importa? Contanto que, de toda maneira, ou por pretexto, ou por verdade, Cristo seja anunciado, nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Ele se alegra, porque a despeito da perseguição, a palavra de Deus estava sendo proclamada com muito êxito. Além disso, embora ele tivesse desejo de estar no céu com Jesus, o apóstolo percebeu que Deus o estava mantendo na terra para ajudar os filipenses a continuarem sendo bem-sucedidos na anunciação do Evangelho. Nós lemos aquele trecho de capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 26. Agora, a partir do versículo 27, Paulo apela aos crentes que eles tenham unidade em Cristo, se portando como cidadãos dos céus, tendo um só espírito e agindo no combate às perseguições de uma só forma. Ali no finalzinho do versículo 27, permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isto é sinal de perdição, entretanto para vós de salvação, e isto vem da parte de Deus. Havia inimigos externos, mas havia também inimigos internos. A divisão entre os irmãos, a desunião, a falta de unidade. Isso trazia grande tristeza ao apóstolo Paulo, que amava e se alegrava tanto com aquela igreja. Vamos ler ali o que ele diz no versículo 2 do capítulo 2. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele, não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Paulo convida aqui os filipenses a terem uma profunda união, uma profunda comunhão entre eles. E Paulo pede que eles sejam unânimes, que tenham um propósito em comum. Embora tenhamos diferenças de opiniões e pensamentos em determinados assuntos, nós precisamos às vezes ceder em alguns pontos para manter a união do conjunto. E numa igreja isso é muito mais importante. Que exemplo Paulo usa para os incentivarem a servirem bem uns aos outros, deixando seus próprios desejos pelo bem comum, deixarem seu egoísmo? Ele dá como exemplo o próprio Jesus Cristo, o próprio Rei, que veio como servo e serviu com humildade a todos, vivendo sem pecado e morrendo numa cruz por nossos pecados. Se Jesus pôde se humilhar para descer dos céus e servir os homens, nós podemos nos humilhar, descermos do nosso orgulho e servirmos uns aos outros. Vamos ver aí o versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Nos versículos 12 a 18, Paulo os incentiva a permanecerem firmes e obedientes, mesmo que ele não esteja presente, não estando lá, não estando perto para acompanhá-los. Pois a salvação é uma dádiva de Deus, mas exige uma resposta da nossa parte, da parte de cada um, para a recebermos. E essa resposta é a obediência.
Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Colocar em prática a salvação é exatamente a nossa caminhada, a nossa santificação, a obediência a Deus. E é Deus que coloca isso. A partir do momento que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, Deus coloca o querer e o realizar, conforme a vontade dele. E isso é maravilhoso, porque nós sozinhos, com a nossa vontade própria, nós não temos nem vontade nenhuma, porque a nossa tendência é não fazer, é desobedecer, é fazer as coisas que são da terra, que nos agradam, que nos dão felicidade terrena. E Paulo diz, versículo 14 e 15, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros do universo. Versículo 16, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Paulo deu primeiro o exemplo de Cristo para que eles mudassem de vida, se unissem, fossem humildes. Mas agora ele dá exemplo do serviço desinteressado de homens que eles conheciam. Por exemplo, ele próprio, versículos 17 a 18, que ele diz, oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Timóteo, ele fala dos versículos 19 a 24, não era como os outros que buscam o que é seu próprio, mas queria fazer as jornadas perigosas de ida e volta a Filipos para servir a Paulo e os seus irmãos. E ele também dá o exemplo de Epafrodito, versículos 25 a 30. Por causa da obra de Cristo, chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Que Deus nos ajude a cada um de nós a sermos exemplo de serviço desinteressado, apesar das circunstâncias. Irmãos, temos estudado capítulos, textos maravilhosos. Não tem como esgotar, não tem como explicar. Cada versículo exigiria uma aula imensa, talvez até de uma semana, de tanta profundidade. Esses 2 capítulos, como também os outros demais, né, são muito profundos. E eu vou pedir para os irmãos, eu vou lançar um desafio. Os irmãos lessem novamente os capítulos 1 e 2. E aquele versículo que os irmãos grifaram, aqueles que mais chamou a atenção, que os irmãos mencionassem esse versículo, lança lá no grupo da igreja, qual o versículo que mais tocou dessa lição, desses 2 capítulos, Filipenses 1 e 2. Um abraço para os irmãos, que Deus abençoe.